de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário. Estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem. Olá e seja bem-vindo. Quem diria? O outrora imbalável ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, parece finalmente sentir o peso das críticas. Em resposta às recentes manifestações do governo dos Estados Unidos, Moraes adotou um tom de vitimização, lembrando que o Brasil não é colônia desde 7 de setembro de 1822. Durante um discurso sobre a lei de abuso de autoridade, em que ele é o relator, o ministro lembrou os 73 anos da primeira reunião das Nações Unidas. Ele enfatizou a luta contra o fascismo e o imperialismo, afirmando que o STF trabalha para construir uma república melhor, independente e democrática, e conclamando aos magistrados coragem. O presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, ecoou o discurso, validando as ações de Moraes e reforçando a narrativa de que o STF age como um guardião da democracia contra ameaças de supostos golpistas. Veja. Presidente, antes de iniciar a leitura do relatório, eu gostaria de lembrar a importância histórica da data de hoje. Há 73 anos, em 27 de fevereiro de 1952, foi realizada a primeira reunião da ONU em sua sede permanente em Nova York. Após quase 7 anos da reunião inaugural da ONU, que todos nós sabemos foi em 24 de outubro de 1945, a ONU conseguia a sua casa própria, que hoje abriga 193 Estados-membros e 2 Estados observadores, que permanecem com o mesmo ideário daquela época de criação da ONU e de instalação da sua casa própria. A luta contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas as suas formas, seja presencial, seja virtual. E também a defesa da democracia e a consagração dos direitos humanos. Objetivos esses, presidente, objetivos almejados por todos os 193 Estados-membros, sem discriminação, sem coação ou sem hierarquia entre Estados, com respeito à autodeterminação dos povos e igualdade entre os países, como proclamado, inclusive, pelo artigo 4º da nossa Constituição Federal e bem lembrado hoje em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão, Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse que é exemplo de coragem e luta por independência e autodeterminação do povo brasileiro e defesa da cidadania, como demonstra a história na Revolta da Balaiada, entre dezembro de 1938 e fevereiro de 1841. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo
uma república independente e cada vez melhor. Uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Gostaria de subscrever as palavras de Sua Excelência antes de entrar no relatório. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade. A postura de Moraes levanta questionamentos. Sua fala, por sua vez, soa como se ele personificasse o próprio Estado brasileiro. Mas por que essa súbita necessidade de se colocar como vítima? A resposta pode estar nas ações judiciais, movidas pelas redes sociais americanas, contra o ministro nas cortes dos Estados Unidos, que já começam a apresentar resultados desfavoráveis ao magistrado brasileiro. Em meio a essa crescente pressão, o ministro do STF tomou uma série de medidas. Multou o X, antigo Twitter, baniu a Rumble do Brasil, retirou seus recursos financeiros dos Estados Unidos, mobilizou seus colegas do STF, desativou sua conta no X, acionou a Procuradoria-Geral da República, PGR, para defendê-lo, mobilizou diplomatas brasileiros para contra-atacar. Essa aparente demonstração de poder, no entanto, pode ser uma fachada. O que estaria por trás dessas ações? Coragem genuína ou um crescente desespero do ministro brasileiro? Qual sua opinião?